O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal para os companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar juntos essa canção e depois podemos meditar na palavra de Deus. Acredito que você a conhece. Lá na praia, junto a ti, buscarei. Mais uma vez, pode ser mais forte. Senhor, pronunciaste meu nome lá na praia. Buscarei outro mar. Amados irmãos e irmãs, hoje a gente se depara com esse texto tão belo do Evangelho de Lucas. Se a gente recorre aos outros evangelistas, a gente tem a vocação dos primeiros discípulos em outros momentos. Mas Lucas a registra nesse instante, diante da pesca milagrosa que acontece. Os discípulos estavam à beira do lago. O mar é a Galileia, né? A gente fala lago, é um mar, mas é uma imensidão. Como pescadores que eram, eles estavam trabalhando e não tinham pegado nada. E a gente traz esse sentimento, imagina, né? A frustração, a decepção de uma noite de trabalho em vão.
de ter ido, entrado mar adentro, mas não ter conseguido muitas coisas. E nosso Senhor chega, encontra com eles, pede para sentar na barca e começa a pregar. Hoje eu ficava pensando, o que Jesus estava falando com eles, com aqueles homens, com aquelas mulheres? E todos foram chegando para ouvir nosso Senhor. Eu acredito que nosso Senhor falava do reino, nosso Senhor falava do seu Pai, nosso Senhor falava das coisas do mistério da salvação, e Ele o falava por parábolas, né? E nós sabemos que esse foi um dos instrumentos que Ele usou para comunicar. Mas nosso Senhor, Ele pregava e existia uma atenção à palavra que Ele proclamava, que Ele anunciava. O primeiro aspecto que eu queria chamar a nossa atenção, qual é o valor que nós estamos dando à escuta da palavra de Deus, a palavra de Cristo para nós. Nós estamos sendo interpelados por ela, movidos por ela, tocados por essa palavra, porque, amados, Cristo continua falando. A igreja é esse instrumento hoje. Deus continua suscitando vocações. No Antigo Testamento a gente escutou agora há pouco o momento do chamado e vocação de Isaías. Ele era um homem no meio de uma situação, um rei tinha morrido, enfim, as circunstâncias eram adversas, o povo estava em exílio, e naquele instante Deus chamou Isaías para profetizar. A gente tem essa imagem do templo, a gente tem essa imagem dos anjos, né? Uma imagem meio mística, escatológica, e como que uma brasa toca os lábios de Isaías, fazendo dele profeta. Mas na verdade ele já o era, porque a vocação é dom de Deus. E quando alguém tem uma vocação, tem um chamado, esse chamado da parte de Deus. Deus, quando pensa uma pessoa, Ele cria vocacionado a uma missão. Quando Deus pensou a sua vida, Ele te criou vocacionado à sua missão. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, e hoje, diante dos textos da palavra, a gente tem missão, a gente tem profeta, a gente tem o segredo do anúncio. Porque em tempos de hoje, a igreja continua seguindo os passos dos discípulos. Olha Coríntios, que nós acabamos de ler. São Paulo vai dando um relato. Primeiro eram as testemunhas, Cefas, Pedro. Jesus apareceu para tantos, mas por fim a mim como abortivo. Paulo nem encontrou Jesus corpo, pessoalmente. Ele teve uma experiência espiritual. Ele teve uma experiência espiritual e foi o suficiente para ele se fazer apóstolo, porque pela graça de Deus ele se sentiu escolhido e eleito. E de todos os tempos nós não temos evangelizador como Paulo. Um homem que gastou a vida pela missão de evangelizar. Até o último instante ele acorrentado, ele escreve, né? Acorrentado, prisioneiro que sou, eu não sei o que é melhor, se é morrer ou permanecer. Se eu morro eu vou para a glória, mas se eu permaneço eu continuo anunciando. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Entende? Aquele que tem uma missão, ele sabe o que anuncia e ele quer levar a missão a termo. Ele quer cumprir a missão. E a gente tem essa experiência, porque depois da pesca frustrada, nosso Senhor diz aos discípulos: lança a rede, avança um pouco o mar adentro. Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Olhe a atenção à palavra, porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Mas o que me chama a atenção nesse texto, eu me lembro claramente quando eu leio do ano de 2003, 2004 mais ou menos. Eu fui enviado em missão, era seminarista, fui enviado em missão para o Maranhão para pegar um retiro, a renovação carismática da diocese de Bacabal. Eram 10 anos de renovação carismática. Chega lá um menino, naquele tempo eu era magrinho, né? Então pensa, novo magrinho, o povo olhou assim, é esse
que vai pregar para nós? Eles estavam esperando um padre, e na época Padre Júlio não pôde ir, me mandaram, é esse que vai pregar para nós? E eu falava assim, Senhor, sou eu. O Senhor me trouxe aqui, né? Eu me lembro como se fosse hoje, o bispo me acolheu, e o bispo não gostava muito da renovação carismática, e ele disse, eu estou saindo da diocese, eu vou para a cidade vizinha, e vocês podem orar, mas quando eu voltar domingo, por favor, uma missa. Mas aí ele me entregou a chave da casa dele e disse, você vai ficar hospedado na minha casa. Achei tão bonito aquele gesto. Você vai ficar hospedado na minha casa. Tem um quarto te esperando. Ali você vai ficar. Tem quem vai preparar a tua refeição. E naquele instante eu entendi que Deus estava dando a unção da pregação. E quando eu cheguei num lugar onde eu iria pregar, eles colocaram muitas redes, porque o tema era esse, Lucas 5, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. E eram redes de pescadores de diversos